Eu vou dizer algo do Brasil que para mim é impossível. Acorda, Brasil, pelo amor de Deus. Eu estou vendo aqui agora, Jesus, que é isso? Jesus, eu estou vendo as coisas aqui, não é só não, eu estou vendo aqui agora. Eu estou vendo e estou ouvindo. Ei! É necessário certificar a oração pelos Estados Unidos da América. Loucuras vão acontecer. Loucuras. Nesses últimos dias, de uma hora para outra, vai ser de uma hora para outra. Quem pagar para ver vai se arrepender. Nós estaremos para entrar em um conflito direto entre os Estados Unidos e o Brasil. Vai acontecer coisas rápidas a partir de hoje. Não vai dar nem tempo de respirar. Eu não duvido de nada mais. E eu estou vendo a Casa Branca, o Pentágono, o presidente dos Estados Unidos entrar com mais força e violência. É um sonho. Tem coisas bombásticas que não foram reveladas e serão reveladas até o dia 22 de julho. Aquilo que todas as autoridades diziam que não tinha nem possibilidade de acontecer, vai acontecer como fosse na marra. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Acorda, Brasil, pelo amor de Deus. Não se acordaram ainda, infelizmente. Mas eu estou aqui para acordar vocês. No dia 9/6/2025, eu pedi a oração constante para os Estados Unidos da América. De uma hora para outra eu saí do Brasil e fui para os Estados Unidos. Isso implica dizer que eu não sou um profeta que vejo só o Brasil. Eu vejo também outros países. É necessário certificar a oração pelos Estados Unidos da América. Eu vou dizer uma coisa louca. Eu vou falar uma coisa louca. Um espírito de ousadia, não vou nem dizer loucura, entra em Donald Trump, da parte de Deus, de ousadia. Loucuras vão acontecer. Loucuras. A diplomacia, nestes últimos 2 anos, serão rasgado por completo. Não existirá. Até que Deus coloque organizadamente as nações. Até que Deus coloque organizadamente as nações. A loucura é. Eu vejo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e nesses últimos dias, de uma hora para outra, vai ser de uma hora para outra, ele é capaz de qualquer coisa. E ele vai entrar numa peleja grande. Ele pode entrar, como diz a live do dia 9/6/2025. Que eu vi ele entrando em guerras. No dia 11 ele começou a entrar em guerras. Eu disse, ele vai começar a entrar em guerras. Eu digo, não é singular, guerra, é guerras. Mas nenhuma delas vão tirar o foco do território nacional brasileiro. E acredite, dentre essas guerras, quem pagar para ver
vai se arrepender. E essa data, até o dia 22 de julho, é tanta coisa louca que vai acontecer. Mas nós estaremos para entrar em um conflito direto entre os Estados Unidos e o Brasil. Nós entraremos, a partir de agora, no dia 15/6 de 2025, um conflito agora direto mesmo, que não há possibilidade de voltar. Não há. Isso eu falo por sonhos que eu tenho, né? E eu também falo por sonhos. Gente, vocês virão, vai acontecer coisas rápidas a partir de hoje. Não vai dar nem tempo de respirar que vai acontecer. Agora, uma da loucura que eu quero detalhar, principal, é que os Estados Unidos, ele vai ficar louco. Louco. E todas as nações que se meterem contra os Estados Unidos vão se arrepender amargamente. Amargamente. Isso não tem rezas, preces, não tem nada nesta terra maligno que possa mudar essa trajetória. Não vão se mudar. Pode fazer à vontade. Não vão mudar. Não se muda, porque a proteção de Deus é sobre a minha vida, sobre as palavras que saem da minha boca, que não são minhas. E eu estou vendo a Casa Branca, o Pentágono, o presidente dos Estados Unidos entrar com mais força e violência. É um sonho. Eu tive 2 desse sonho. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu estou passando para vocês. Pelo amor de Deus, fiscalize a minha live. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, fiscalize a minha live. É uma colisão entre 2 países, Estados Unidos e Brasil, que está quase inevitável. Aquilo que todas as autoridades diziam que não tinha nem possibilidade de acontecer, vai acontecer como se fosse na marra. E eu sei que o território nacional brasileiro, que os brasileiros não estão preparados. Ele diz que estão, mas não estão preparados. Diz que estão, mas não estão preparados. Mas segundo o sonho que eu tenho, eu venho aqui só, eu sou o contador de sonhos. O universo todo, o planeta todo, vai conhecer. O apóstolo Reginaldo Rolim é um homem que conta sonhos e os sonhos acontecem. Serei conhecido por isso. Mas em Amós 3,7, eu estou qualificado nesse capítulo, versículo, Amós 3,7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Antes do acontecimento, Deus revela aqui. Antes do acontecimento, Deus revela aqui. Antes do acontecimento, Deus revela aqui. Eu peço só, pelo amor de Deus, assista a live com carinho, com calma e fiscalize os acontecimentos. Só isso que eu peço. Por isso, gente, que insensivamente eu digo a data e hora. 15h44 do dia 15/6 de 2025. 15h44 do dia 15/6 de 2025. Pelo amor de Deus. A única certeza que eu tenho é que essa ditadura, esse terrorismo, essa perseguição criada no Brasil pelo Alexandre de Moraes e mais alguns amigos no STF vai acabar. E nós estamos muito mais próximos do fim do que vocês imaginam. Se tornou rotineiro no dia a dia da direita brasileira, nos principais nomes da direita, sermos abordados por oficiais de justiça com intimação, citação por algum inquérito que o Alexandre de Moraes abriu de ofício. Se tornou rotineiro sermos acordados às 6 horas da manhã com aquela Polícia Federal Gestapo do Moraes invadindo as nossas casas para pegar os nossos celulares e computadores. Se tornou rotineiro ao ponto de virar até piada nos grupos da direita. E aí, essa semana, quem que vocês acham que vai ser visitado? Ó, galera, parece que essa semana vai ter cafezinho da manhã com a PF. Virou piada. Pois bem, como as coisas mudam, né? Depois que o Alexandre de Moraes tomou atitudes absurdas de começar a banir redes sociais dos Estados Unidos, mandar censurar cidadãos americanos ou brasileiros naturalizados americanos que estão em território americano, postando no território americano, numa rede social americana, quando ele toma decisões absurdas de deletar perfis no mundo inteiro, aí a coisa tomou uma outra proporção e ele cutucou a onça com vara curta. Veio as consequências. Como vocês sabem, tudo nos leva a crer que virão sanções pesadíssimas contra Alexandre de Moraes e qualquer um que trabalhe para defendê-lo, ou até mesmo todo o triângulo, a hierarquia, né, que fica abaixo dele executando essas ordens absurdas. Vai vir muita bomba por aí, isso e todo mundo já sabe. Só que agora é a primeira vez que eu fico sabendo que o Alexandre de Moraes foi dado um prazo para ele se defender e ele foi citado, que é essa matéria que eu quero trazer aqui, ó. Justiça dos Estados Unidos expede nova citação contra Alexandre de Moraes, após pedido de Trump Media e a Rumble. Empresas acusam o ministro do STF
do STF, Alexandre de Moraes, de censura a conteúdos publicados no Brasil e buscam responsabilizá-lo pessoalmente na Justiça dos Estados Unidos. Procurado, Moraes não quis se defender. Vamos lá. Não, primeiro que está errado essa matéria. Não é por causa de censuras a conteúdos publicados no Brasil, não. É censura a conteúdo publicado nos Estados Unidos por um brasileiro que está nos Estados Unidos em uma empresa que nem sequer tem representação no Brasil. Ela está apenas nos Estados Unidos. Esse é o caso da Rumble. Foi aí que o Alexandre de Moraes desrespeitou a soberania americana, a justiça americana, e achou que poderia mandar ordens diretamente para uma empresa americana para bloquear e censurar pessoas que nem no Brasil estavam. Censurar ela no mundo inteiro. Resultado é que agora ele responde a um processo lá e a situação está começando a ficar muito ruim. Vamos dar só o início para você entender. O Tribunal do Distrito Médio da Flórida, nos Estados Unidos, expediu nesta terça-feira, 17, uma nova citação contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal após um pedido das empresas Trump Media e Technology Group ligada ao ex-presidente Donald Trump e da plataforma de vídeos Rumble. As companhias que movem uma ação contra o magistrado o acusam de censurar conteúdos publicados dessas redes sociais no Brasil. Peraí, gente, não é, tá errado isso aqui, tá? O Alan dos Santos Mendes publicava lá dos Estados Unidos. A nova notificação foi determinada depois que a primeira tentativa de citação, feita em março, foi frustrada. Procurada por meios do STF para comentar o caso, Moraes não quis se manifestar. Moraes terá um prazo de 21 dias para apresentar uma resposta formal à ação ou apresentar uma petição para contestar o processo, conforme as regras processuais federais dos Estados Unidos. Caso não se manifeste dentro desse período, a justiça americana poderá declarar uma em revelia, permitindo que o caso avance com base apenas nas alegações apresentadas pelas empresas. Bom, as empresas pedem indenização, né, tá aqui embaixo, ó. Indenização por supostos prejuízos à reputação e perda de receita e oportunidade de negócio. O pedido foi protocolado, mesmo lá fora, no caso tramita. Tá. Se ele não representar uma defesa, se ele não apresentar uma defesa, então ele será condenado. Condenação à revelia é quando a pessoa que está sendo acusada nem comparece para se defender. Então, os acusadores terão mérito total. E aí o Alexandre de Moraes será condenado. Mas nesse caso, calma, não é nada sério. É condenação de multa pecuniária, é dinheiro. Ele pode ser condenado a $100 mil, $200 mil, porque são empresas grandes. Então, uma condenação aí, você pode ter certeza que vai ser uma condenação considerável e de abuso de autoridade. Sem falar que eles acrescentaram nesse processo o inquérito que ele abriu contra o Eduardo Bolsonaro, para mostrar que esse cara só pratica abuso de autoridade. Alexandre de Moraes não tem nenhuma influência na justiça americana. Isso aí, acho que é entendido sem precisar ser dito. Então nós estamos falando de uma condenação que pode ser $200, $300 mil, $400 mil. E aí é que a situação fica complicada. Não só ficará a impossibilidade de entrar nos Estados Unidos, mas ficará condenado nos Estados Unidos a uma multa absurda, porque se você vai converter dólares em reais, a gente pode estar falando de mais de 1 milhão, 2 milhões de reais de condenação, que é uma coisa complicada. Que se ele não pagar, meu amigo, aí, bom, sinceramente eu não tenho nenhum conhecimento jurídico para entender o que pode acontecer, mas a justiça americana é uma justiça que você não deve brincar. Ela não é igual ao STF, que faz conchavos embaixo da mesa, acordos com advogados e escritório de advocacia de esposa, não. A situação lá é real, é uma justiça séria e 21 dias. A gente viveu durante tantos anos, né? O STF dá 48 horas para não sei quem se explicar, o STF dá 24 horas para o Bolsonaro explicar. Alexandre de Moraes agora, e eles estão sendo bonzinhos, né? 21 dias, é bastante tempo. E eu gostaria muito de ver a defesa do Alexandre. Como que se vai defender ter exacerbado sua prerrogativa em querer censurar uma pessoa que nem no seu país está, querer punir uma empresa que nem no seu país está? Qual que seria... Com certeza é melhor nem tentar se defender. Qualquer tentativa de se defender vai só cavar o buraco ainda mais. Nossos iluminados ministros do STF, que tanto adoram dar palestras, fazer discursos, falar com a imprensa, algo que não existe em nenhuma outra Suprema Corte do mundo, na frente das câmeras eles falam que não tem medo, que essas ações dos Estados Unidos não vão dar em nada. Mas na verdade, quando a cortina se fecha e quando a câmera desliga, eles entendem que vão ter suas vidas viradas ao avesso. As consequências da lei Magnitsky, elas são extremamente severas. É a destruição financeira de alguém. A pessoa passa a ser um indigente no mundo bancário, no mundo financeiro. Sem cartão de crédito, sem conta no banco, sem poder ter bens fora do Brasil, sem poder fazer transações, sem poder ter uma conta do Gmail ou do Netflix. Então, eles sabem que o que vem por aí é sério, é devastador. Por enquanto, a mira está apenas no Alexandre de Moraes. Mas os advogados do Donald Trump já estão fazendo algumas movimentações nos Estados Unidos para que quando essas sanções vierem, elas não fiquem apenas no Alexandre de Moraes. E tudo vai se basear na reação dos outros ministros. Se eles saírem em defesa do Alexandre e se eles fizerem alguma ação em conjunto, você pode ter certeza, o escopo das sanções se expandirá. E por que eu estou te falando isso? Bom, como vocês sabem, Alexandre de Moraes foi intimado recentemente para apresentar sua defesa em 21 dias. Ele está sendo processado nos Estados Unidos por conta dessas decisões absurdas de censurar a empresa americana em território americano, de censurar cidadãos americanos em território americano e de multar essas empresas também. A pena vai ser grande, né? Talvez uma multa absurda, passando dos 6 dígitos. Aí, os advogados do Donald Trump, que é o Trump Media e da Rumble, acrescentaram mais um nome nessa investigação, nesse processo. Quem foi? Dias Toffoli. Por que Dias Toffoli? Eles entenderam e vão provar que
que as decisões do STF não são decisões técnicas, não são baseadas no devido processo legal, que elas são decisões para proteger investigações que alcançaram os próprios ministros. E lembrando, tudo começou com Dias Toffoli no inquérito da fake news, que ele abriu de ofício e passou para Alexandre de Moraes, quando uma delação da Lava Jato alcançou o nome dele com o código amigo do meu pai. Então vamos ver a matéria. Advogados de Trump criticam o ato de Toffoli, que empoderou Moraes no STF. Advogados que representam a empresa comandada por Donald Trump contestaram uma decisão do ministro Dias Toffoli no STF que fortaleceu Moraes. Então entenda uma coisa, tudo que os advogados do Donald Trump colocam nesse processo são informações que estão sendo chegadas diretamente ao Donald Trump. Então Donald Trump sabe o que está acontecendo. Advogados que representam o Trump Media criticaram uma decisão do ministro Dias Toffoli que teve como consequência a concentração de investigações pelo gabinete de Alexandre de Moraes. No processo que a empresa do Donald Trump move contra Moraes nos Estados Unidos, 6 advogados contestaram o chamado inquérito das fake news, ele está completando 6 anos, cuja instauração foi determinada por Toffoli enquanto presidia o Supremo. Não podemos esquecer, tudo isso que está acontecendo da censura, da perseguição, das buscas e apreensões começou quando Toffoli abriu o inquérito. Os advogados sustentam que o ministro abriu a investigação após ser alvo de uma reportagem que o associou à empreiteira Odebrecht. Em março de 2018, um grande jornal brasileiro informou que o ministro José Antônio Dias Toffoli, colega de Moraes no STF, estava implicado na Operação Lava Jato e ligado ao Odebrecht, um conglomerado que admitiu cerca de 788 milhões em propinas. 788 milhões de dólares, gente. Isso aqui são trilhões e trilhões de reais. 3 dias depois dessa denúncia, em 14 de março de 2019, o STF, por meio do ministro Toffoli, instaurou o inquérito 4781, conhecido como inquérito das fake news. Então, os advogados do Donald Trump estão escrevendo a história de como que se iniciou esse processo da ditadura da toga. Então eles entendem exatamente o que está acontecendo no Brasil e chegaram à conclusão de que a origem de tudo isso foi Dias Toffoli abrindo um inquérito para se proteger e passando esse inquérito nas mãos do Alexandre de Moraes, algo que jamais poderia ter acontecido. Nem a abertura do inquérito, nem passar o inquérito para Alexandre de Moraes, que desde então vem usando esse inquérito para perseguir a direita e para censurar brasileiros, americanos, empresas americanas, colocando até mesmo Elon Musk dentro desse inquérito. E até jornalista de renome no Brasil. Minha opinião, qual que é a mensagem aqui? A mensagem é a seguinte: o Alexandre de Moraes vai sofrer sanções. Elas serão severas, serão sérias. Inclusive, não só Magnitsky, mas também multas. Se saírem em defesa dele, essas sanções se expandirão e alcançarão novas pessoas. Esses mesmos advogados e essas pessoas que estão ali preparando as sanções sabem dos escritórios de advocacia, sabem das esposas e familiares nesses escritórios, sabem, inclusive, se eles forem sancionados, quais contas de quais pessoas eles passariam a usar para que essas pessoas também sejam sancionadas. Então, assim, eles estão preparando um efeito dominó. Por enquanto, eles querem derrubar uma peça e só. Só que se outras peças se mexerem aí, pelo que a gente está vendo, eles vão soltar o efeito dominó e vai sair derrubando todo mundo. Meu amigo, vai ser a maior vergonha que uma autoridade do judiciário já passou no âmbito internacional, na história do mundo. Eu espero que isso não aconteça. O que a gente quer? Que o Brasil volte à normalidade, que as pessoas parem de ser perseguidas, que os inquéritos ilegais sejam arquivados e que a democracia possa voltar a funcionar no país. E principalmente, que as próximas eleições não tenham interferências, não tenha favoritismo, como teve em 2022, que a gente sabe. Isso é pedir demais? Pedir que a democracia volte a reinar? Hoje no Brasil, sim. Hoje no Brasil, se você pede isso, você está sendo extremamente antidemocrático. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários.
temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.